Oi, bons dias! Espero que você esteja bem neste momento. Você conhece a segunda lei da termodinâmica? Você já ouviu falar numa grandeza física que se chama entropia? Então, daqui a pouquinho vou falar disso especialmente para você. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Aproveite este momento, dê um like, se inscreva aí no canal, vai lá. Hoje quero tratar com você de um assunto bem interessante, que é a entropia e a segunda lei da termodinâmica. Mas para chegar nessa segunda lei da termodinâmica, lhe convido a rever o que era a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que o princípio de conservação de energia aplicado a uma máquina que funciona à base de transferência de calor. A máquina recebe energia térmica, realiza um trabalho e sofre alterações na sua energia interna, não é isso? Então, esta é a expressão da primeira lei da termodinâmica e observe o seguinte: tudo é possível segundo a primeira lei da termodinâmica. É possível uma máquina ter rendimento 100%. Por exemplo, se conseguíssemos uma máquina com rendimento 100%, significa que toda a energia térmica que a máquina recebe vai ser totalmente convertida em energia mecânica. Agora eu lhe pergunto, nesses 200 anos de existência de máquina térmica, ou mais que isso, será que o ser humano já conseguiu fazer uma máquina que consiga transformar 100% do calor recebido em trabalho? Claro que não, ainda não. E se você conseguir inventar essa máquina, você se torna a pessoa mais rica do mundo em poucos meses. Muito bem, para que essa máquina ideal pudesse transformar todo o calor em trabalho, bastava que ela não sofresse alteração da energia interna. Bem, mas para a primeira lei da termodinâmica, que é conservação da energia, uma máquina fazendo isso é perfeitamente possível. No entanto, até hoje não conseguimos construir uma máquina assim. E por isso, os físicos, os cientistas, construíram a segunda lei da termodinâmica, que é uma lei que vai limitar a situação real. Mas para chegar a essa lei, vamos pensar em mais um ponto. Você conhece essa figura? Pois é, imagine um copo em sua mão que escorrega e bate no chão. Ao bater no chão, ele quebra em alguns pedaços. Um outro fenômeno pode ser observado quando você risca um palito de fósforo e ele pega fogo, emitindo luz, calor e muita fumaça, e em seguida vai transformando em cinza. Um outro fenômeno é o de um copo de suco que escorrega de sua mão e derrama o suco sobre a mesa. O que esses três fenômenos têm em comum? O que você acha que eles têm de semelhantes? Pense 30 segundos e imagine, diga a você mesmo o que esses três fenômenos têm de semelhante entre si ou de igual. Muito bem. Pensando nisso, o que eles têm de semelhante é que todos eles são exemplos de processos irreversíveis. Irreversíveis por quê? Alguma vez você já viu? Eu nunca vi. A taça com o suco retornar para dentro da taça e ela levantar novamente sobre a mesa naturalmente, sozinha. Pois bem, você já viu alguma vez o palito de fósforo que ficou em cinzas, a chama ir voltando esta fumaça ir voltando para dentro da chama e a chama recolhendo e recompondo o fósforo? Também nunca vi.
Você já viu aquele copo que bateu no chão, quebrou e os pedaços começam a se mover, juntando novamente e o copo subindo até a sua mão, de novo, naturalmente? Pois é. Quando o processo é revertido, a gente chama de processo reversível. São pouquíssimos. Um processo físico, para ser considerado reversível, tem que ser um processo lento, quase estático, muito lento. E assim ele pode até ser considerado um processo reversível. No entanto, a maioria dos processos no nosso cotidiano, a grande maioria, se não quase tudo, são processos irreversíveis. Né? E no processo irreversível tem mais uma coisa interessante e que é comum a todos eles. A gente chama de desordem. A desordem aumenta. Quando o copo cai da sua mão e quebra, houve uma desordem no sistema copo. O palito de fósforo, quando queima, ocorre uma desordem no sistema fósforo, nas partículas que formavam o fósforo. O mesmo acontece na taça e o suco que é derramado. Ocorre uma desordem. E por incrível que pareça, desordem ou medir a desordem é uma grandeza física. Essa grandeza física é chamada de entropia. Entropia, representado pela letra S, é a medida da desordem de um sistema. E para medir a desordem de um sistema, você tem duas maneiras. Uma delas é analisando a agitação das partículas. Quando as partículas se tornam mais agitadas, significa que houve um aumento na desordem. E a agitação das partículas tem a ver com temperatura. Então, um sistema que sofre aquecimento, que aumenta a temperatura, ele tem um aumento na desordem das partículas. Outra maneira de medir a desordem é através do espalhamento das partículas, isto é, no volume que elas ocupam. Então, se o volume que elas ocupam aumentar, elas ficam mais afastadas entre si. Também é uma maneira de aumentar a desordem do sistema. Imagine seu quarto, né, depois que alguém passa e arruma todos os objetos nos seus devidos lugares, como que fica depois de um dia, 2 dias, sem ninguém arrumar. O volume não aumenta, mas as partículas localizadas em posições diferentes vão ficando espalhadas, não é isso? Cuidado, diminua a desordem do seu quarto, ou melhor, diminua a entropia do seu quarto. Muito bem. Seguindo esta linha, a entropia é uma variável de estado e não depende do caminho que o processo físico ocorre, que o fenômeno ocorra. Tá certo? Uma outra maneira de ver esta situação da entropia é que nos sistemas isolados a entropia sempre tende a crescer, porque normalmente tem troca de calor. Tem troca de calor e muitas vezes tem variação na temperatura, ou mesmo variação no volume. Tudo isso provoca um aumento de entropia. Na verdade, não existe entropia negativa. Não existe diminuição de entropia. Outro aspecto importante é que o que mais importa para nós nesse momento, no ensino médio, é a medida da variação da entropia. E a variação da entropia, ela pode ser pode ser observada que é sempre maior ou igual a zero. Veja bem, a variação da entropia é sempre maior ou igual a zero. Quando que ela é igual a zero? Quando se trata de um processo isotérmico reversível. Aí a quantia de entropia não sofre variação. A variação é nula. Nos demais processos, no universo, todos os processos são irreversíveis. E nos processos irreversíveis, a variação de entropia é sempre maior que zero. Isso é muito importante e é bastante comum
nos últimos anos em questões do Enem, conceitos sobre entropia, variação de entropia, ela é sempre maior que zero, tá certo? Nos processos irreversíveis. Daí, estamos assim prontos para enunciar a segunda lei da termodinâmica. Veja lá, ó. A segunda lei da termodinâmica, ela complementa a primeira lei da termodinâmica. Aquilo que você viu há pouco, que tudo na primeira lei é permitido, desde que a energia seja conservada, aqui vem um fator limitador. É impossível uma máquina térmica operando em ciclos atingir um rendimento de 100%. Esta é uma das formas de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Isso quer dizer que limita aquele fato que coloquei há pouco, de que pela primeira lei da termodinâmica, uma máquina que transforma calor totalmente, integralmente em trabalho é possível. Mas, aos olhos da segunda lei, isto é impossível. Isso não existe, tá certo? Nenhuma máquina tem rendimento 100%. Outra maneira de enunciar a segunda lei da termodinâmica é dizer que o maior rendimento possível para uma máquina térmica que opera entre duas dadas temperaturas é obtido pela máquina de Carnot. O que já vimos em um vídeo anterior. Toda máquina térmica opera entre duas temperaturas, uma fonte quente e uma fonte fria. Definindo essas temperaturas, uma máquina térmica que tem maior rendimento é aquela chamada máquina de Carnot, a que obedece o ciclo de Carnot. Uma outra maneira, terceira e última forma que eu lhe mostro de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Pode-se dizer assim, a variação de entropia do universo é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, pela segunda lei da termodinâmica, tudo tende a uma desordem, a um aumento na desordem do sistema. Tá certo? Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais de conceitos de física e que não fique só decorando equações. Reveja o vídeo caso tenha perdido algum ponto. No mais, deixe aí nos comentários qualquer dúvida que você tem. Você já deu seu like? Já se inscreveu no canal? Então, faça isso. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. Isso é muito bom para os nossos trabalhos. E, no mais, aquele forte abraço para você, bons estudos e até o próximo vídeo.